Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Heisen, bom dia para você, bom dia a todos. Abrimos falando sobre vacina. A vacina que o Butantan está produzindo, a Coronavac, agora num novo embate do Butantan com o Ministério da Saúde. Isso porque o Instituto Paulista está cobrando do Ministério da Saúde uma resposta sobre um novo lote de 54 milhões de doses produzidas pelo Butantan. Se o governo federal vai comprar ou não. Se não comprar, o Butantan diz que vai exportar essas vacinas. O governo só está querendo a resposta em maio e o Butantan quer a resposta ainda até o final desta semana para poder se programar. Ainda em relação à vacina, hoje a Pfizer e a BioNTech anunciaram que essa vacina da Pfizer e BioNTech é eficaz contra as novas variantes do coronavírus descobertas no Reino Unido e também na África do Sul. Ainda não há estudos sobre a variante de Manaus, se a vacina da Pfizer é ou não eficaz em relação a essa nova variante. A gente acompanha tudo isso. São Paulo que pede para adiar a segunda dose da Coronavac aqui no estado para imunizar mais pessoas na primeira fase, mas postergar esse segundo estudos, a gestão Dória precisa consultar o Ministério da Saúde sobre o assunto e diz que vai fazê-lo. Em entrevista à Rádio Dourado mais cedo, o virologista Felipe Naveca, da Fiocruz do Amazônia, falou dessa relação da nova mutação amazônica, que já foi encontrada em São Paulo, e os imunizantes. Segundo ele, a ciência ainda não sabe dizer se os casos de reinfecção estão ligados à variedade de cepas, né, ao redor do mundo ou uma queda de imunidade, aliás, do próprio paciente reincidente, ou ainda a combinação dessas duas coisas. A questão, né, de $1 milhão deve nortear os planos de vacinação. A tendência é avaliar caso a caso se novas cepas respondem a cada vacina criada, como aconteceu agora com a Pfizer, que o Heisen acabou de dizer. Outro destaque do dia, os bastidores para a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. Votação é na segunda-feira, da semana que vem, dia 1º de fevereiro. E várias negociações estão acontecendo nos bastidores e acusações também. O presidente da Câmara, o atual, Rodrigo Maia, por exemplo, acusa o governo Bolsonaro de interferência e de querer fazer um anexo no Congresso Nacional. O próprio presidente Bolsonaro disse que sim, está interferindo nas eleições. Ele quer a eleição de Rodrigo Pacheco no Senado e de Arthur Lira, seu aliado, na Câmara dos Deputados. Os dois que já prometem barrar CPIs que possam comprometer o governo Bolsonaro, como a das fake news, que já está em andamento, mas parou por causa da pandemia, e a da saúde, para investigar a conduta do governo durante a pandemia. No meio disso tudo, o próprio Democratas, partido Rodrigo Maia, está rachado e não declara totalmente apoio ao candidato Baleia Rossi. Aliás, o placar do Estadão, você confere lá no portal, tem os votos declarados dos parlamentares. Mas lembrando, a eleição é secreta e sujeita a traições. O Ministério da Economia avalia reduzir PIS e COFINS sobre o diesel para atenuar o efeito do aumento do preço do combustível sobre o bolso dos caminhoneiros. Os técnicos alertam, porém, que a medida só vai para frente se houver compensação, ou seja, a elevação, né, de um outro tributo ou corte de subsídio, né, para equilibrar essas contas. As opções ainda estão sendo analisadas pela equipe econômica, segundo a apuração do Estadão. E nos últimos dias, você deve ter acompanhado, caminhoneiros intensificaram as ameaças de paralisação e um recente aumento também dos preços anunciado pela Petrobras acabou colocando mais lenha nessa fogueira, né? O presidente Bolsonaro chegou a fazer um apelo aos caminhoneiros pedindo que desistam da paralisação marcada para 1º de fevereiro. O Campeonato Brasileiro tem 2 jogos atrasados hoje à noite. Um deles, Grêmio e Flamengo, em Porto Alegre. Os dois estão lá na parte de cima da tabela. O outro, Bahia e Corinthians. Bahia na zona do rebaixamento, Corinthians na zona intermediária, tentando se aproximar da parte de cima da tabela. O jogo é em Salvador. Só que o Corinthians está com 16 desfalques, 10 deles provocados pela Covid-19. Mas, por outro lado, tem um jogo festivo para o Cássio, né? O goleiro corintiano completa 500 jogos com a camisa do clube. E o Estadão acompanha de perto também Palmeiras e o Santos, finalistas da Libertadores, que já estão no Rio de Janeiro, palco da decisão de sábado, lá no Maracanã. Para fechar, a gente fala um pouquinho do peso da pandemia sobre o setor cultural.
No cenário europeu, por exemplo, ela representou perda de 30% do seu volume de negócios em 2020. Um estudo publicado hoje no Estadão destaca que essa parte da economia representa um peso pesado, né, um dos vetores da recuperação. A economia cultural é uma poderosa alavanca de exportações e de projeção da União Europeia, né? As exportações de bens culturais, por exemplo, representam mais de 28 bilhões de euros, representou isso em 2017. Então, essa pesquisa dá a dimensão, né, do problema da pandemia atrelado ao setor cultural na Europa. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia. Até amanhã. Até amanhã.